Digite o telefone. Olá, seja bem-vindo, meu querido, minha querida. Nós estamos num momento em que nós não estamos podendo cultuar publicamente. Nós ficamos tristes por isso, com saudade dos irmãos, mas ao mesmo tempo isso não nos impede de cantarmos ao Senhor e de aprendermos da palavra do Senhor. Nós vamos nesse momento orar, depois nós vamos louvar o nosso Deus, e você que está conosco pode nos acompanhar daí. Senhor, nós queremos te engrandecer, te louvar, porque nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, sempre fala conosco. Nós podemos cultuar, louvar o Senhor aonde nós estamos, ó Deus, e isso é maravilhoso. Cuida das nossas vidas, cuida de cada um, ó Deus, que está agora nos assistindo, e que a tua presença, ó Deus, seja perene na nossa vida, no nosso coração, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude, e que nós possamos, ó Deus, oferecer aquilo que nós temos de melhor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Nosso Deus é soberano. Nós te louvamos, ó Deus, te louvamos, ó Deus, pela sua grandeza, pelas suas maravilhas, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, te louvamos, ó Deus, porque nós podemos descansar no Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor está dirigindo todas as coisas, que nada, Senhor, escapa, Senhor, da mão e do olhar e do poder do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém e amém. Amém. Nós vamos nesse momento meditar sobre a palavra do Senhor. Nós vamos pensar um pouco sobre o Deus que é nosso refúgio, e nós vamos chegar à conclusão que Ele é o suficiente para as nossas vidas. Nós vamos chegar à conclusão que Ele é o suficiente para nós. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus comigo no Salmo de número 46. Salmo de número 46, você que está aí com a sua Bíblia, pode abrir e nos acompanhar. Salmo muito bonito, muito conhecido de todos. E ele fala que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam,
Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém. Meus queridos, existem alguns momentos específicos na história em que o mundo é abalado de tal forma que até os governantes, até as maiores nações do mundo ficam extasiados e impotentes diante de tudo que está acontecendo. Guerras, catástrofes naturais, doenças, com certeza estão no topo desses acontecimentos que abalam todo mundo. E nessas ocasiões o Salmo 46 é um excelente consolo e encorajamento ao nosso coração, porque ele mostra um Deus presente, ele mostra um Deus que está sob o controle de todas as coisas, e ele mostra um Deus que é poderoso e suficiente para nos auxiliar. Esse é um daqueles salmos em que não se pode com toda a precisão saber qual é o contexto dele. Alguns salmos, bem no início do salmo, no título do salmo, nós vemos o salmista falando o momento histórico em que ele foi descrito e que ele aconteceu, ao que ele se refere. Mas isso não quer dizer também que nós não podemos, por inferência, saber qual é o contexto desse salmo. Alguns comentaristas, como Herman e alguns outros, colocam esse salmo como sendo o tempo em que os moabitas e os amonitas insurgiram contra Josafá. Um texto que está ali em 2 Crônicas, capítulo 20. Naquele tempo, o profeta Jaziel, então, se levanta e fala para que o povo, para que eles não temessem e para que eles também não ficassem desanimados mediante aquele enorme exército que se levantava contra o povo de Deus. E naquela ocasião ele diz que a guerra não era do povo de Deus, mas a guerra era contra o próprio Deus. E Deus, na manhã seguinte, de maneira miraculosa, traz vitória ao povo de Deus. Eu, particularmente, prefiro a referência que é colocada por João Calvino, quando ele coloca esse salmo aqui, no tempo em que o rei Ezequias estava sendo cercado pelo exército de Senaqueribe. Naquele momento, ele era o rei da Síria. Naquele momento, 40 cidades e vilas de Judá já haviam sido saqueadas pelo rei Senaqueribe e mais de 200 mil moradores haviam sido levados cativos. Senaqueribe chega ali com um enorme exército, com um enorme poderio, com mais de 180 mil soldados cercando Jerusalém, e na visão dele, de todos aqueles que olhavam ao redor, era questão de tempo para que Jerusalém, era questão de tempo para que a nação então se entregasse. Só que Senaqueribe, todo orgulhoso, ele não sabia que o rei Ezequias servia ao Deus vivo e que esse Deus vivo não aceita ser zombado. Então Ezequias orou ao Senhor, e Deus então, numa noite só, mandou que os anjos deles guerreassem e derrubou todo o exército de Senaqueribe. Durante toda a noite, mais de 185 mil soldados foram derrotados. E esses são os relatos ali de 2 Reis, capítulo 18 e capítulo 19. Seja qual for a situação em que esse salmo estava se referindo, o Salmo 46 foi escrito num momento de extrema adversidade, no qual Deus havia provido libertação ao seu povo. E ele se relaciona a qualquer pessoa que esteja passando, ou que no futuro passará por uma adversidade ou por um problema, por mais extremo que ele seja. E isso nos diz que quando um problema ocorre, Deus é o suficiente para nos fazer passar por ele. Nenhum problema, seja ele emocional, seja ele físico ou seja ele espiritual, é grande demais para o nosso Deus.
se nós conseguirmos, a exemplo aqui do salmista, se refugiarmos no Senhor e colocarmos nele, somente nele, a nossa confiança e buscarmos nele a força, nós podemos enfrentar qualquer crise, por mais extrema que ela seja, confiando tranquilamente que Deus está conosco e que Ele é o suficiente para nos guardar e para cuidar de nós. É por isso que esse salmo ele pode ser visto como um cântico que celebra a presença de Deus. E um cântico que no final de cada estrofe tem um refrão, que é o versículo 7 e o versículo 11, onde ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você for reparar comigo, tanto no versículo 7 como no versículo 11, está falando aqui a mesma expressão do salmista. O salmista aqui, ele identifica Deus nesse salmo como aquele que é o provedor de força e de refúgio, e ele celebra a sua proteção em meio às calamidades físicas, políticas e militares e bélicas, isso mesmo. Depois ele convida as pessoas a contemplar as obras do Senhor, e ele termina então no final, versículo 8 até o versículo 11, reafirmando a sua presença protetora. E tendo isso em mente, nós chegamos então a uma conclusão óbvia em todo esse texto aqui, que o nosso Deus é suficiente. E esse é o tema que nós vamos pensar hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos considerar que o problema também atingirá os piedosos, que é o versículo 1. O salmista fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O fato de Deus ser o refúgio não significa que nós estamos imunes aos problemas e às dificuldades. A palavra hebraica aqui usada para refúgio faz uma imagem de um abrigo e enfatiza o momento, ou enfatiza a situação em que Deus livra o povo dele em meio à crise ou durante toda a catástrofe. A vida abundante, ela não está livre de problemas, e é preciso que isso seja dito, e é preciso que nós consideremos sobre isso, porque muitos falsos profetas afirmam que a vontade de Deus para cada pessoa é que ela desfrute a prosperidade e a saúde perfeita. E essa heresia, ou de acordo com essa heresia, de acordo com esses falsos profetas, Jesus prometeu responder às nossas orações. E caso alguém que se considere cristão, ele não tenha plena prosperidade física ou plena prosperidade de saúde, é porque ele está com falta de fé. E não é isso que a Bíblia nos fala. As Escrituras em momento algum fala isso. Esse salmo aqui, Deus nos ensina que Deus nos ajuda nos problemas, mas que nem sempre Ele nos exime dos problemas. Se você olhar comigo nesse salmo aqui, o salmo menciona algumas catástrofes mundiais. Ele fala, por exemplo, no versículo 2, de mudanças globais. Ele fala de terremotos, de tempestades severas, versículo 2, versículo 3. E ele fala de guerras, versículo 6, versículo 9. Nos faz lembrar, por exemplo, de textos como Hebreus capítulo 11, ali do versículo 35 até o versículo 36, que o escritor de Hebreus menciona ali todos os tipos de provações terríveis que fiéis tiveram que enfrentar. O texto lá de Hebreus fala que alguns foram torturados, que outros passaram por provas de escárnio, que foram açoitados, que tiveram algemas e que alguns foram até presos. O texto nos fala que eles foram apedrejados, provados, açoitados, cerrados pelo meio, passaram ao fio da espada, andaram como peregrinos, passaram necessidades, foram afligidos, foram maltratados, andavam errantes no deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros do mundo, nos diz ali o escritor de Hebreus. Deus nem sempre livra o cristão dessas coisas. Quando ocorre, por exemplo, um acidente de avião, que algum avião cai, Deus nem sempre garante que não esteja nenhum cristão lá. Ou quando acontece alguma guerra,
todos os cristãos que estão lá sofrem também todas as dificuldades, as lutas, as perseguições, as agrulhas daquela guerra. A questão é, quando surgem os problemas, você encara Deus como refúgio e fortaleza, ou você deseja encontrar ajuda em outro lugar? Eu preciso te lembrar que Deus é o suficiente. Em segundo lugar, nós precisamos considerar que Deus governa as calamidades. Versículo 2 ao versículo 4 e o versículo 8 ao versículo 9. O texto aqui no versículo 1 começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. E que nós não precisamos temer. Ele entra falando isso no versículo 2. E nós não precisamos temer porque Deus governa as calamidades. Tanto as calamidades naturais, como as calamidades políticas, como as calamidades também militares. Nós temos vivido um momento em que tem se falado em primeira onda e segunda onda. A primeira onda de enfermidade, ou de lutas que nós vamos ter, que nós vamos enfrentar no Brasil, é a onda da enfermidade, coronavírus. Depois a segunda onda é a onda econômica ou a onda política. Mas quando nós olhamos para textos como esse aqui, nós vemos que Deus governa todas as calamidades. O salmista começa descrevendo alguns desastres naturais assustadores e coisas catastróficas que nós sequer podemos imaginar. Ele diz assim: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam nos seios dos mares. Ou seja, ele está falando de um terremoto tão severo que os montes vão deslizar para o coração dos mares. Olha só, ele está dizendo que mesmo que aconteça um desastre daqueles maiores que nós podemos imaginar, Deus é o suficiente para ser o nosso refúgio. Ele é o suficiente para ser a nossa fortaleza. E nós não precisamos ficar aterrorizados, atemorizados e escandalizados com aquilo que está acontecendo, porque Deus é o suficiente. Esses versículos nos fazem lembrar, por exemplo, de textos como o Gênesis 1, versículo 1, quando Deus usou o seu poder, quando Deus agiu com o seu poder diante do caos. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja, e houve. E esse mesmo Deus que agiu naquele momento é o mesmo Deus que ainda age hoje. E aqui é impressionante a tranquilidade experimentada por aqueles que resolvem, ou por aqueles que depositam a sua confiança em Deus em meio às tribulações. E nós vemos isso exatamente no versículo 4, ele fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E ele fala que Deus ajudará a Deus de antemanhã. E aqui é interessante nós pensarmos no contexto histórico. Por isso que eu creio que o contexto apontado por Calvino, da invasão de Senaqueribe, é mais pertinente do que ali na época de Josafá. Porque Jerusalém foi uma das cidades antigas que não foi construída em um rio. Os irmãos lembrem comigo que as cidades precisavam de ter água à mão, principalmente durante as invasões, que havia o cerco, que as cidades ficavam cercadas e elas precisavam então de água para poder sobreviver. Na cabeça de Senaqueribe, era questão de tempo e Jerusalém iria se entregar, porque Jerusalém, como não havia sido construída às margens de um rio, iria ficar sem água. O que ele não sabia é que o rei Josias, há tempo havia construído um túnel subterrâneo que trazia a água da nascente de Gion até a piscina de Siloé, que passava entre as rochas de maneira escondida e que então alimentava toda a cidade de Jerusalém e que pôde trazer então subsistência àquela cidade durante aquele tempo em que houve o cerco de Jerusalém pelo rei Senaqueribe. Esse rio é uma figura do maior recurso espiritual do Senhor para as nossas vidas. Deus está no meio dela, diz o versículo 5, e ela não será abalada. Ele usa aqui o salmista, esse texto e essa passagem, esse contexto histórico, como uma ilustração que testemunha que Deus é a água viva, que pode matar a sede sozinho, de todos aqueles que vão a Ele sedentos e buscar alívio para as suas tribulações.
Ao contrário de todas aquelas águas turbulentas e caóticas que ele fala aqui no versículo 2, versículo 3, de os montes que batem nas águas e as águas ficam todas tumultuadas, Deus ele mostra aqui a tranquilidade daquele que se refugia nele. Deus é um Deus presente, porque ele está no meio dela. Deus dá firmeza, porque ela jamais será abalada. Deus traz esperança, porque ele ajudará. Deus de antemanhã, eles podem levantar e saber que Deus está guardando aquela cidade. No Novo Testamento, Deus disse a uma mulher junto ao poço, João capítulo 4, versículo 14, que quem beber da água que ele lhe desse, jamais teria sede, mas a água que ele der se tornará um poço que brota a vida eterna. Mais à frente, também em João capítulo 7, ele diz que se alguém tivesse sede, que fosse a ele. E ele ainda diz mais, que aqueles que bebessem dessa água do seu interior, fluiriam rios de água viva. Qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja aquilo que se levante contra nós, o Espírito de Deus é o rio que flui sempre, e está ali sempre nos sustentando, sempre nos dando alegria, sempre nos fazendo descansar e viver a tranquilidade, mesmo em meio à tribulação, e mesmo quando estamos sendo sitiados por todos os problemas. O texto também nos fala, versículo 8 e 9, que Deus não só governa as calamidades, não só as calamidades naturais, mas também as calamidades políticas e militares. O salmista descreve o conflito contra o seu povo, dos quais Deus mesmo dispersou os inimigos. Naquela época, os irmãos lembrem comigo que um conflito político, quando não era bem administrado, na maioria das vezes ele acabava em guerra. Ele terminava em guerra. E no caso aqui de Judá, uma nação pequenininha, que era minúscula diante de todo o poder político e militar daqueles grandes impérios que estavam em volta dele, só restava uma coisa: depositar suas esperanças e a sua fé aos cuidados do Senhor dos Exércitos. Eles só tinham o Senhor, que era o seu escudo. E ele diz que o salmista, crendo nisso, ele fala que Deus mesmo põe termo à guerra. Ele diz assim, versículo 9, você pode ler comigo: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Deus governa os conflitos e as calamidades, sejam elas políticos, sejam elas militares ou sejam elas naturais. Nações podem se enfurecer e homens orgulhosos podem se levantar, trazendo guerras e crises catastróficas, mas nada impedirá o propósito de Deus, nada impedirá que a vontade de Deus se cumpra. É Ele quem estabelece reis, e Ele tira comigo bem mesmo entender. Quando Cristo vier, nos diz a palavra do Senhor, que Ele mesmo esmagará toda a oposição que se levanta contra o seu governo. E o Senhor dos Exércitos reinará e reina sobre toda a terra. Nem o maior exército, nem o mais poderoso ditador ou governante será páreo ao seu poder, porque Ele é suficiente. Quando nós olhamos para a Escritura de Deus, quando a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos fala que Cristo é o príncipe da paz. Como nosso refúgio, nós podemos fugir para Deus e encontrar alívio e conforto nele, como nossa fortaleza. Nós descobrimos que a sua força nos aperfeiçoa nos momentos das nossas fraquezas, em que nós confiamos nele. Ele é suficiente. E por último, meus irmãos, nós precisamos considerar que Deus está sempre presente. Versículos 6 e 7, e versículo 10 e versículo 11. O salmista começa dizendo, mais uma vez, e esse é o ponto forte do salmo,
Versículo 1, que ele é socorro bem presente nas tribulações. O salmista mostra que o quanto Deus está pronto a socorrer e quanto ele está disposto a dar assistência ao seu povo, para que no tempo de crise ele então não desvie os olhos para as dificuldades, para os problemas, e que ele então volte os seus olhos para Deus. E aqui é verdade, e nós temos que lembrar que muitos inimigos se levantam contra o povo de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, cita pelo menos 3 inimigos que se levantam, dentre os quais 2 deles são inimigos externos. Ele cita a carne, o mundo e o diabo. E desses 3 inimigos, 2, o mundo e o diabo, são inimigos que se levantam fortemente contra as nossas vidas. E a diferença entre aquele que não serve ao Senhor, entre o ímpio, que não tem aonde se colocar, que não tem aonde colocar a sua esperança, é que o cristão, é que aquele que serve ao Senhor, ele pode se alegrar na esperança que ele tem em Deus. O versículo 6, a partir do versículo 6, ele fala da voz de Deus em relação à força e à fúria de todas as nações. O versículo aqui, ele relata o que aconteceu, que os inimigos do povo de Deus surgiram como um terrível exército para devastar e destruir todo o povo de Deus, mas que Deus imediatamente levanta a sua voz, e quando ele fala aquelas nações, ou aquela nação que se levantava contra o povo de Deus, eles então derretem e desaparecem. Essa é a tradução literal mais próxima aqui do texto. O texto nos diz que ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus tem falado em meio à tribulação a todas as nações. Ele é um Deus presente, e a sua voz se faz ouvir em todos os cantos da terra, e a sua vontade se cumprirá na vida do seu povo, porque ele mesmo zela para cumprir. E isso fica evidente no versículo, quando contrasta aqui a ferocidade das nações que se levantam contra o povo de Deus, e a forma tranquila com que Deus deixa o seu povo depois que ele então age poderosamente contra eles. Nós vemos aqui claramente que o Senhor é um Deus presente. Embora as nações caíssem, Jerusalém permanecia de pé, porque o Senhor Todo-Poderoso é quem o fortalecia, porque Ele era o seguro para o seu povo, porque Ele é um Deus presente. O versículo 7 e o versículo 11, que são que a estrofe desse cântico aqui, ele é nada mais do que um testemunho do povo. Eles contavam com a presença de Deus. O texto, os 2 versículos nos falam que o Senhor dos Exércitos está conosco, e me chama muita atenção essa questão de que Ele está conosco, porque Ele nos faz lembrar e nos aponta a pessoa de Jesus Cristo, aquele que nos é lembrado, que lá em Isaías foi chamado de Emanuel, o Deus conosco, aquele que não subsistindo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e habitou entre nós. Esse que é o Deus conosco. É por isso que o salmista ele usa a expressão Senhor dos Exércitos, em vez de simplesmente usar Deus, e depois então ele coloca aqui a expressão Deus de Jacó, porque por causa da palavra empenhada por Deus, ele jamais permitiria que o seu povo fosse destruído. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Jeremias, e quando ele fez lá a aliança com Abraão, ele disse que dele seriam benditas todas as nações da terra, e ele mesmo não iria medir esforços em usar o seu poder, em usar todos os seus exércitos celestiais, em usar toda a natureza para cumprir, para empenhar a sua palavra. E de fato ele cumpriu isso em Cristo Jesus, que é o descendente de Abraão. O Deus que fez aliança com os patriarcas é o Deus conosco. Ele é a nossa fortaleza. Por fim, esse Deus que se levantou e que desbaratou todo o exército que se levantava como o povo de Deus, ele se refere
ao próprio inimigo de Deus, aos invasores, ordenando que eles recuassem. O versículo 10 nos diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe um adágio popular que fala que nós não devemos contar para Deus o tamanho do nosso problema, mas contar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Acontece que aqui não foi Judá que contou para Deus não foi Judá que contou para os seus inimigos o tamanho do seu Deus, mas foi o próprio Deus que se apresentou e deu ordens aos inimigos do povo de Deus. Aqui Deus está falando não ao povo dele, mas Deus está falando aos inimigos. Aquietai-vos comunica muito bem a ideia de ficar quieto, mas a palavra foi dirigida aos inimigos. O verbo hebraico significa abandonar ou pôr fim às atividades. Nós não precisamos de nenhuma confissão positiva para mover o coração de Deus ao nosso favor, porque como diz o Salmo 127, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Aos seus amados Ele dá mesmo quando nós vacilamos na nossa fé. Ele é presente e nos auxilia em todas as nossas tribulações. Ele age porque Ele é fiel, Ele age porque Ele cumpre a sua palavra. Salmo 46, chegando já à conclusão, ele é conhecido no meio reformado como o Salmo de Lutero. Esse grande reformador enfrentou numerosos perigos em sua vida por causa do Papa e por causa das forças que se levantavam contra ele ali no momento da Reforma Protestante. E diante da oposição, da excomunhão, da pressão de todos os lados, ele defendia firmemente a posição de que o justo viverá pela fé, que o justo só é salvo pela graça. E quando ele teve a oportunidade de temer, de desistir, ele então confiou em Deus. E conta a história que ele chamou ali o seu colega de trabalho, um dos fundadores também da igreja luterana, Filipe Melanchthon, e ele chamava ele e dizia: Filipe, vamos cantar o 46º Salmo. E então eles começavam a cantar: Castelo Forte é o nosso Deus, que é o hino 155 dos nossos hinários e que é cantado em vários outros hinários. E o que nós temos para aplicar isso no nosso coração? O que nós podemos trazer isso para as nossas vidas? Para que você possa experimentar a suficiência de Deus em uma crise, você precisa se empenhar em experimentar dele todos os dias. Todos os dias. Aprenda a depender dele em uma crise. Aprenda a depender dele como um único recurso para a sua vida. Ele é o suficiente. Nós aprendemos que eu e você, nós não precisamos temer as calamidades, não precisamos temer a guerra, não precisamos temer doenças, não precisamos temer pandemias ou vários outros problemas que se levantam com muita fúria, porque Deus é constantemente presente na minha vida e na sua vida, e Ele é poderoso para nos auxiliar, para nos socorrer e para ser o nosso provedor em qualquer situação, até mesmo quando a nossa fé vacila. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus possa ser esse Deus presente no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes as situações, as lutas, ó Deus, nos atemorizam. Muitas vezes, ó Deus, acontecem situações, ó Deus, que nos abalam profundamente, ó Deus. Seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja, ó Deus, psicologicamente. Mas nós queremos, Deus, colocar a nossa confiança no Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro presente na tribulação. E aqueles irmãos, ó Deus, que têm nos escutado, que estão nos escutando nesse momento, que o Senhor, ó Deus, vá de encontro a cada coração, que o Senhor, ó Deus, toque a vida de cada um, e que aqueles, ó Deus, que porventura estão desesperados, que estão, ó Deus, apavorados, Senhor, diante das lutas que aparecem, diante das lutas que estão por vir, que o Senhor, ó Deus, aquiete o coração dessa pessoa, que como, ó Deus, o Senhor diz ali que é o rio, ó Deus, que habitava ali no meio daquela cidade, que trazia então sustento, trazia calma e trazia, ó Deus, aquilo que era necessário. Que o Senhor, ó Deus, possa ser, através do Teu Espírito Santo, aquilo, ó Deus, que traga refrigério, que traga alimento
e que traga, ó Deus, fé ao coração desses que estão desesperados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida.